O tatame não está preocupado com nada disso, com a tua classe social, quanto dinheiro você tem, E ele, qual é a inclusive, sua te idade. ensina. Ele só está preocupado se você está interessado em aprender o que está sendo colocado ali. Sim. Eu acho que é isso que a gente espera, né, do praticante das artes marciais, da luta em geral. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Mestre Sérgio Inácio, meu irmão, uma honra Prazer estar aqui, ter você, seu filho Daniel também, mó casca grossa. Honra é minha, e juntar vocês dois, eu acho que tem um significado até especial. Eu falo muito de uma coisa importante, que eu considero importante, que é a família, né? Eu acho que a gente poder caminhar junto, né? Passar a jornada conectado. Eu já não tenho mais meu pai aqui presente, mas enquanto ele está presente foi muito bom, e o que fica, né, essa saudade, né, cara, das pessoas que a gente vai perdendo pelo caminho, é uma coisa natural da vida. Mas a conexão, e quando a gente fala de família, né, e quando eu falo de jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu também traz muito. É uma grande família, né? Exatamente, cara. Porque você falou isso agora, aqui em off, né? Assim, porra, o motivo da gente estar aqui é porque a gente está conectado pelo jiu-jitsu, né? De alguma forma. Então, e essa conexão, ela é muito especial, né? Porque onde a gente chega no mundo, a gente provavelmente vai ser bem recebido. É amigo, né? Porra, alguém do jiu-jitsu vai te colocar em sua casa ou vai te buscar no aeroporto. Eu fiz até uma viagem recente agora com meu irmão. Meu irmão não treina mais, já treinou muito pouco. Mas eu tenho essa conexão também com ele, a gente passa um dia junto, né, falando, a gente considera, como eu falei assim, muito importante estar junto com a família. E ele ficou impressionado, né, assim, com a recepção da galera, né, da luta. Qualquer lugar do mundo, Qualquer lugar do mundo, meu irmão. A gente foi em várias ilhas do Hawaii, em vários lugares, a galera mandando mensagem, querendo receber. Então eu acho que isso é demais, né? Fora as conexões para outras coisas, né? Assim, tô precisando de alguma coisa, ou você pode ajudar também alguém, né? Porque a gente sabe que tem várias profissões, né? Você tem médico, policial, enfim, meu irmão, que são lutadores, e que a gente acaba, esse grupo se ajudando, né? Essa tribo, né? E o tatame é o lugar mais democrático que tem, né? Porque une todas essas pessoas, iguala todas essas pessoas. Quando todo mundo veste o kimono ali, é todo mundo igual. O que difere a gente só é ali o respeito aos praticantes, aos colegas, ao mestre, às pessoas mais graduadas. Mas no resto está todo mundo igual. Todo mundo é um praticante, todos são praticantes, todos estão ali em busca da mesma coisa, de aprender, de melhorar, de adquirir mais conhecimento. Mas acima de tudo tem essa cultura da família, que está espalhada pelo mundo. Está espalhada. E cada vez mais, né, cara? E falando até da tua história, a gente estava falando um pouquinho da sua história, né? Assim, falando um pouco da tua história, você falou assim, porra, começa em 1982, sei lá. 83. Na verdade começou em 1982, o que me motivou a ir para o jiu-jitsu. Na verdade foi quando eu fiz a inscrição para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Como eu te falei, meu pai era militar da aeronáutica. Sim. E Casca Grossa, porra, era guia de expedição no Xingu. É um cara daqueles que a gente chama de casca grossa mesmo. Sim. Era boxer. Ele trabalhava de segunda a sexta na aeronáutica e lutava na praça de Belém do Pará, sábado e domingo, para ganhar um extra, para completar o salário. Era o famoso vale-tudo da época, né? E aí depois que ele foi para a reserva na aeronáutica, abriu uma empresa de segurança, e eu fui trabalhar com ele com 13 anos de idade. Ainda novinho, era office boy da empresa, e por influência dele, de muitos policiais que trabalhavam na empresa, eu fiquei com vontade de fazer o concurso, entrar para a polícia. Na época foi um problema, inclusive. Meu pai falou, não, eu quero que você seja meu herdeiro aqui na empresa, tu vai entrar para a polícia, não vai ter tempo, aquela confusão. Falei, vai sim, pô, os caras aí não têm tempo. O cara vem, trabalha na polícia, faz o bico, é o famoso bico, sim, segundo emprego, bico, né? Que é comum nos Estados Unidos, o second job, todo mundo tem, é oficial lá, aqui cada vez mais, vamos botar assim, o poder público, os estados estão entendendo a necessidade de deixar com que o policial tenha o segundo emprego dele. Lá o cara relata onde ele está, ele vai fardado, tem uma taxa que paga para o estado, tem um imposto, ele usa uma viatura, bota lá na frente do supermercado, da farmácia, o próprio estado recebe por aquilo. Mas voltando aqui, aí 82, abri o concurso para a Polícia Civil, fui lá e me inscrevi. Aí me inscrevi, como tudo, eu já começo a pensar, né? Agora, o que eu posso fazer melhor nisso? Isso eu trouxe de casa, porque meu pai era muito exigente. E é uma coisa que os caras sempre reclamaram, pô, tu é exigente pra caramba em tudo. Eu falei, cara, isso é herança, não tem jeito, tá no DNA. Sim. Né? Qualquer coisa que eu fizer, eu sou exigente, meu filho é assim, minhas filhas, pessoal em casa, não tem conversa. Eu sou exigente, vamos treinar direito, respeito, seguir ali toda a hierarquia, tudo bonitinho, entra e sai, cumprimenta os mais velhos. Ou seja, a hierarquia vai desde da pessoa mais velha até o mais graduado, até o ranking, ou seja, respeito acima de tudo, né? E eu acho, desculpa te cortar aí agora, mas é porque assim, eu acho que isso é uma parte importante, né, que eu entendi, a gente falou um pouco disso também no começo, assim, a gente vai amadurecendo com o tempo, vai entendendo algumas coisas, né, alguns princípios, fundamentos importantes do que a gente faz, né? E talvez no nosso universo, principalmente do jiu-jitsu, né, é onde eu conheço mais, não tinha muito essa organização. Tinha uma hierarquia de faixa, né? Eu acho que a hierarquia de faixa sempre foi respeitada, mas essa parte mais disciplinar, você entrar no tatame, por exemplo, e cumprimentar, a postura dentro do tatame, né? Você tá sempre em postura e atenção, é uma coisa que, voltando, né, e quando eu saí lá do seu curso, aquilo me fez muito sentido em a gente colocar em prática isso. Né, que assim, eu falo para os meus alunos assim, isso aqui é uma regra nossa. A partir do momento que a gente começou o treinamento, ninguém pode encostar na parede, né, porque você encostou na parede, você já está numa atitude de relaxamento ali, né, e até você vê que até me incomoda hoje. Quando eu vejo alguém encostando na parede, cara, eu já, visualmente já me incomoda, né? Então, todo esse lado que eu acho que é disciplinar, mas que traz com isso, cara, uma atenção, uma organização, é um treinamento para a vida. Porque eu acho que você acaba levando isso para tudo que você faz, né? Essa organização. Disciplina e respeito não faz mal a ninguém. E o respeito, exatamente. Você começa a entender melhor sobre respeito. E quando a gente fala de respeito, cara, respeito ao entrar no ambiente de outra pessoa, né? Respeito a falar com a pessoa, independente, às vezes, como a gente falou aqui também, de sua classe social, ou, né, de qualquer outra coisa ali. O tatame não está preocupado com nada disso, com a tua classe social, quanto dinheiro você tem, e ele, qual é a sua idade. Ele só está preocupado se você está interessado em aprender o que está sendo colocado ali. Sim. Eu acho que é isso que a gente espera, né, do praticante, das artes marciais, da luta em geral. Sim. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
Agora, essa parte do respeito que você estava tocando aí, que estava meio perdido, ou talvez ainda não esteja completamente achado, fica por conta dos professores. Cada professor é responsável pela doutrina, vamos botar assim, a metodologia, pela conduta dos seus alunos. Então, se você é um professor que você coloca disciplina, coloca respeito como prioridade, seus alunos vão ser assim. Então, é aquela história do filho falar, quando você fala para o teu filho, meu filho, veja por onde andas. Aí o teu filho fala para você, pai, veja você, porque eu vou seguir seus passos. É verdade. Então é por aí, entendeu? Os pais têm que se preocupar do que fazem, porque os filhos estão seguindo nossos passos. E os professores, a mesma coisa. Certamente. Isso, de novo, assim, trazendo aqui para o meu negócio, por exemplo, lá que eu tirei lá do curso que a gente fez, cara. Eu acho que talvez nem todo mundo também interprete da mesma forma, né, cara? Como você falou assim, eu acho que cada professor ali, isso eu tô até entendendo isso com o tempo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, até de um aluno meu, falou assim, porra, parabéns pela última conversa que você fez, foi até com o Caveirinha, e vocês já abordaram essa coisa legal do respeito no tatame e tudo mais. Enfim, cara, eu falo assim, cara, pra mim isso hoje é muito claro, né? Então, assim, essas mensagens, né, da importância desses princípios, pra mim tá muito claro. Eu acho que tá muito claro, inclusive, da gente treinar isso no dia a dia. O que é treinar? Porra, no momento que o cara chegou aqui, a gente começou o treinamento, né? Então, assim, virou regra, né? Não pode sair do tatame sem cumprimentar o tatame. Não pode sair do tatame sem pedir permissão, né? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente implementa e é um combinado entre todo mundo, mas que faz parte do treinamento. Exatamente. Né? Tem regras. Exatamente. Que seria o mundo sem regras, cara. Tem que ter isso. Agora, o que eu vim percebendo com o tempo, cara, e às vezes até mudando um pouco, às vezes até minha fala, assim, no sentido seguinte, cara, nem todo mundo absorve isso, né? Porque às vezes as pessoas não dão tanto valor a isso, né? Acha que isso de repente não é frescura, enfim, eu quero deixar, ou eu quero manter um ambiente aqui mais despojado mesmo, porque acha que é mais comercial, né? Então, opinião, né? Opinião a gente respeita, nem sempre concorda, a gente só respeita. Sim, mas... Eu não concordo, por exemplo, eu acho que a arte marcial, ela tem ali as suas regras, ela tem as suas tradições. Sim. Tem no jiu-jitsu, tem no judô, tem no karatê, que são, vamos botar assim, lutas mais antigas, mais tradicionais. Mas até naquelas que não usam kimono, você vê na greco-romana, ou vê naquelas lutas dos índios, todos eles têm ali uma tradição, todos eles têm uma hierarquia, têm um respeito pelo que eles estão fazendo. Então isso cabe a nós, cara, manter vivo e colocar no dia a dia, e tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. E você até como teve essa experiência militar, né? E talvez mais marcial, inclusive, né? Assim, no sentido de... irmão, você foi um policial. Né? Eu sou ainda. Só ainda. Veterano. Enfim, então assim, você, tua vida inteira, né, você teve esse ensinamento, né? Ou viveu dentro desse ambiente. E quando a gente olha para as artes marciais na sua origem, na sua história, tá muito ligado a isso, né? Sim. Marcial, guerra, né? E talvez o lado da arte, né? E aí vou falar de novo como eu vejo, talvez o lado mais humano, talvez o lado da sensibilidade, né? Que a harmonia dessas duas coisas talvez é o que seja o legal, né? Da luta, da arte marcial. Porque quando a gente fala, por exemplo, como a gente começou a conversa de conexão, né? Ela vai além de uma coisa muito racional, muito metódica, né? Ela é um sentimento, né? Quando a gente fala de confiança, é um sentimento, eu confio em você. Então, vai para um outro aspecto, entendeu? Não é mais tão racional como uma regra, por exemplo, né? Então, acho que essa harmonia é o que faz a arte marcial ser um negócio tão poderoso, né? Como é. De que influencia a vida das pessoas, entra na vida das pessoas, entra na carreira das pessoas. Sim. Como entra nas instituições.
Sim. Quando eu cheguei, voltando àquela Volta história da polícia, volta pra né? história. Volto para ela? Volta. Quer ouvir? Não, é porque é interessante, porque eu fui descobrindo pessoas e descobrindo até ícones da luta no meio do caminho. Já começou em 82, tá bom, fiz a inscrição para a polícia, e aí, bom, vou procurar uma arte marcial para dominar as pessoas, e não só o boxe, né, que é legal para me defender, mas e aí, se eu tiver que dominar alguém? Sim. Aí comecei a escutar sobre jiu-jitsu. Pô, jiu-jitsu. Em 1983, eu tô na praia, no famoso quebra-mar, que tinha ali como meu vizinho o nosso amigo Renzo Grace, que é padrinho do Daniel, do meu filho. Tô sabendo. E eu sou padrinho do filho dele, do Roran. Um abração, Roran. Legal. Um abração a toda a família aí do Renzão, Cristina, Catarina, Renzão Corinha. veio, Corinha agora que tá com a segunda, tá agora a primeira filha, né? Mas é o segundo, tem o Roma. E é uma família que nós estamos muito próximos. E Sim. eu morava ali no Jardim Oceânico. E o Renzo ali, com 14 para 15 anos naquela época. Não vou aguentar a idade dele, mas vamos lá. Ainda não era faixa azul, eu acho. Amarelo. Final de laranja para amarela. Eu só me lembro da amarela, porque eu nunca dei faixa para ele. Ele é branca, amarela. Amarela ficou com amarela. Fiquei 7 anos. Da amarela vai para azul. E o azul também nunca teve grau. E da roxa também não, da marrom também não. Eu falei, ó, nada contra os graus. Mas Sim. eu nunca tive, então tu também não vai ter não. Quando tu trocar, tu troca direto. Vai ser, como eles dizem, old school. Agora tá com essa mania de old school, new school. Não, ainda mais vindo do Renzo, assim, nessa, porque o Renzo também é um pouco assim, né? Não tem lado. O Renzo já podia ter sido coral há 2 anos. Pegou a coral outro dia aí. O tempo dele já tinha dado há muito tempo. Mas aí, estamos ali em 83, eu lembro um pouco das datas. Estávamos no quebra-mar, ali na praia. Eu, Renzo, Pedrão, pai da Kira, e o Bambam. Então, quer dizer, Pedrão e Bambam, pelo apelido, já dá para saber que os caras eram fortes na época. Eu era o mais magro, 70 quilos, 70 e pouquinhos quilos. E o Renzo, com os seus adolescentes, né, faixa amarela, laranja, uma coisa assim, menos de 16 anos, já ali na praia. Aí quando eu falei que estava procurando a luta, não sei o que, jiu-jitsu, pô, claro, rapaz, jiu-jitsu sou eu, a minha família. E aí o Renzo começou a falar de jiu-jitsu, quer ver como é que é? Eu falei, quero. Ô, Bambam, aí o Renzo escalou o Bambam. Me segura aqui, de qualquer jeito. Aí o Bambam era um monstro, cara. Era um cara que fazia 300 abdominais sem mentira, na prancha. Ficava fazendo ali na praia. Se botar com mentira, vai um pouquinho mais. O cara era um monstro, fazia muita barra. Quem conheceu o Bambam na barra sabe o quanto ele era forte. O Renzo saiu da imobilização do Bambam, foi para as costas, finalizou o Bambam. Aí, Pedrão, você agora. Aí foi o Pedrão lá, um bololô danado. Deixa quieto, hein, Pedrão? O que aconteceu? Aí o Renzo virou para mim e falou assim, quer tentar? Eu falei, onde é o endereço da academia? Porra, os 2 caras mais fortes. Já se deram mal, não sou eu que vou encarar esse magrelo aí. Então me diz onde é o endereço da academia. Aí comecei na Figueiredo Magalhães, que o Carlinhos dividiu o tatame com o Carson. Sim. O Hollis tinha falecido, não lembro direito a data, mas acho que faleceu em 82. O Carlinhos herdou os alunos, né? E ainda não tinha saído. Então treinei ali com o Carlinhos uns 8 meses. Se eu não me engano, era o Carlinhos segunda, quarta e sexta no tatame de cima. E o Carson no de baixo. Aí eles invertiam terça, quinta e sábado. Era algo assim. Fiquei lá 8 meses com o Carlinhos, o Renzo me levou para treinar lá. E depois viemos para Barra. O Carlinhos abriu ali no Olegário. Depois do Olegário foi para Espaço Vital. Na época era Barra Grace. Sim. Hoje é Grace Barra, né? Teve alguma coisa, alguém registrou o nome, alguma coisa assim. Mas o Renzo sempre foi o responsável por eu estar no jiu-jitsu. Foi ele que me levou, era ele que era meu parceiro de treino. Como ele já era mais antigo, treinava desde garoto, por causa da família, era ele também que me mostrava as coisas, os pulos do gato, né? Hoje é fácil, o cara entra na internet lá, compra aula, vê, o cara quer saber da tua aula, vai lá. Naquela época não tinha, ou o cara te ensinava ou você não sabia de nada. Entendeu? Então agradeço o Renzo aqui, o que eu sei de jiu-jitsu foi ele que me ensinou, entendeu? E o Carlinhos era o nosso mestre, obviamente, ensinava a todos de maneira igual. O Carlinhos, não preciso falar, o professor que ele era. Sim. Ainda, né? Fala muito bem. Ainda, quer dizer, formou uma tropa de campeões aí. Sim, muito visionário também. Visionário. O Carlinhos, pô, tu vê, a Grace Barra,
a Dace Magazine, a Confederação, onde é que chegaram, entendeu? Então, parabéns ao trabalho de todos eles, as pessoas que caminharam com ele, inclusive, ele sempre trouxe pessoas muito competentes e boas para o lado dele. E aí entrei para o jiu-jitsu, né? Demorou a ser chamado para a Academia de Polícia. Em 85 eu fui chamado. Aí você passou no concurso e passei no concurso, mas a gente fica esperando a política até você entrar. E aí, em 85, fui para a Academia de Polícia, chego lá, professor de defesa pessoal, quem era? Aí eu já faixa azul, Walter Guimarães, que foi contemporâneo do Carson. O Walter Guimarães, meu professor de defesa pessoal. Resumindo, final da aula, eram 5 minutos de luta no chão, 5 minutos só de queda, quem derruba quem, e para fechar, 5 minutos de luva. Se tu soubesse boxe, não soubesse boxe, o problema era seu. E não podia virar a cara não, rapaz. Vambora, cai, o cara falava, o cara te dá um soco na cara, tu vai fazer o quê? Você é policial, rapaz, vambora. E aí, saía, tomava os bombas na cara lá, eu já fazia um boxezinho, tirava a cara da reta, mas quem não fazia, coitado. E aí, cara, fomos em frente, o jiu-jitsu me ajudou pra caramba na polícia. Não era um pouco, eu trabalhei em delegacia durante quase 5 anos, depois fui pro helicóptero da polícia. Trabalhei mais 10 anos, que é agora, hoje, né? Sim. Para quem não sabe, segundo eu tenho conhecimento, salvo um pequeno engano, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é o grupo de operações especiais mais antigo do Brasil. É o da Polícia Civil. É mesmo? É de 1969, e um dos mais antigos do mundo. É o famoso Recursos Especiais, que hoje é a Core. A Core nada mais é do que Coordenadoria de Recursos Especiais. E já foi Recursos Especiais, Serviço de Recursos Especiais, SINAP, já teve vários nomes. Sim. Mas o grupo foi formado, Recursos Especiais, em 1969. É bem antigo, bem antigo. Aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, é o grupo de operações especiais policiais mais antigo que tem. E colocamos, vamos botar assim, no padrão que hoje é a Cora. Eu digo colocamos, que eu quero aqui agradecer a uma galera aí que pegou junto. Nós tivemos a missão de formar, de resgatar todas as operações da polícia nos anos 2000, quando o Dr. Marcos Reimão, um abraço para ele, Dr. Marcos Reimão, resgatou os Recursos Especiais. Eu estava na Academia de Polícia fazendo formação nessa época da galera. Ele pediu para o delegado Marcelo Ambrosio, meu amigo também, que Deus o tenha, ir lá, vem cá, cara, vamos formar isso aqui, vamos resgatar esse recurso, vamos botar isso para cima. Formatei os cursos todos lá, peguei uma galera firme do aeroporto que trabalhava comigo, levei. Eles sabem quem são, não preciso dar os nomes, a galera sabe quem é quem lá, quem realmente veio naquela época. Montamos um grupo forte. Um abraço ao meu amigo e ao meu compadre, Sérgio Gomes Carvalho Filho, o Dedé. O filho dele, o Dedé faleceu numa emboscada em São Paulo. Policial civil, meu parceiro. Voamos juntos, lutamos juntos, combatemos juntos. O filho dele é meu afilhado, está treinando com a gente. Tá lá treinando com a gente. E, um garoto super bom, guerreiro. Ricardinho, forte abraço também. Mas, cara, o jiu-jitsu, como luta de defesa pessoal, me fez deixar de usar arma N vezes. Muitas das vezes. Os colegas já até olhavam e faziam assim, já olhava para mim, porque já sabia que era a minha vez. Aí eu pegava a arma, dava para o colega, e era eu que tinha que me embolar. Porque a grande maioria não lutava. Hoje você tem muitos colegas que lutam, muitos policiais que praticam, ainda bem. Vários policiais. Porque nessa época, né, que a gente tá falando... Nessa época é difícil. 80 e pouco, o jiu-jitsu era muito pouco conhecido, era um nichozinho, né? E depois foi se espalhando. Acho que hoje entenderam, né? Principalmente, eu acho que você pode falar melhor, assim, nesse ambiente
policial, quanto é importante. Sim. E o que a gente estava falando, inclusive, antes, não só no aspecto só de ter que resolver, né? Mas, assim, em todos os aspectos conceituais, né? Enfim, de como resolver o problema, inclusive, antes dele acontecer. Exatamente. E o domínio, o controle, tem outra. Nem sempre você está lidando, vamos botar assim, com um bandido declarado. Às vezes você está lidando com uma pessoa que está alterada. Sim. O cara bebeu demais, numa boate, começou a quebrar tudo, ou até em casa, num prédio. Aí você chega numa ocorrência dessa. Ele, em tese, não é um bandido, mas é uma pessoa que está alterada. Ele pode causar um dano a alguém, pode causar mal a alguém. Você tem que ser progressivo. Sim. Então você tem que saber conversar, tem que saber controlar, tem que saber afastar as pessoas, tem que saber se posicionar de maneira que, se ele se tornar mais agressivo, você consiga dominá-lo, mas sempre tentando evitar ser tão agressivo quanto ele. É a essência do jiu-jitsu, né? Exatamente. Lembra aquela de dominar o cara, tentar não apanhar e também não bater? É Sim. Isso, é a essência do jiu-jitsu. Então eu tive essa visão, graças a Deus, lá atrás, até hoje tem. O jiu-jitsu é a melhor arte marcial para as forças de segurança. E às vezes o pessoal fala só em defesa pessoal, mas a defesa pessoal, ela é uma etapa do jiu-jitsu. E a parte esportiva, ela foi depois se tornando muito popular, porque é normal, o esporte, né? Traz a atenção do mundo, né? Então hoje você tem atletas que se dedicam mais a treinar de kimono, outros mais sem kimono, outros que ficam Sim. ali variando as duas coisas, e tem o pessoal também que se dedica mais à defesa pessoal. Sim. Tem escolas que são mais dedicadas à defesa pessoal. Eu Sim. mesmo sou dedicado à defesa pessoal, foi isso que me trouxe aqui. Mas é um movimento menor, né? Assim, de repente vocês são mais dessa área e vocês devem conhecer mais gente, mas assim, eu acho que no mundo, no ambiente do jiu-jitsu como um todo, é um movimento pequeno ainda. Aqui no Brasil é muito pequeno. Eu acho que tá tendo tá tendo uma leve crescente, assim. Eu vejo um movimento de galera falando mais, né, querendo se interessar, entendendo que isso faz parte da nossa origem, da nossa essência, né? E a necessidade. E a necessidade. O que nos move normalmente é a necessidade. Sim. Né? Infelizmente, você viu aí alguns ataques que tiveram aqui no Rio de Janeiro, com faca em escolas. Sim. Tiveram. Sim. Criança atacando criança, adolescente atacando criança. E você vê que as pessoas não estão preparadas para lidar com aquilo. Sim. Um ataque com faca. Aí o professor não sabe como reagir, a professora não sabe, o inspetor da escola não sabe. Você dominar uma pessoa com a faca na mão não é uma coisa fácil. Não é. Nem confortável. E você mostrou isso aquele dia lá pra gente. Você já pode ir indo saber que você vai se cortar, que você vai sangrar, que você vai se machucar. Sim. Mas você tem que lutar. Porque você vai lutar pela vida, ou pela sua ou de outras pessoas. Então, quando você aprende a parte técnica, essa luta, se torna mais segura para você. É muito mais seguro você lutar contra um cara que está com a faca na mão, tendo conhecimento, do que não. Sim. Mas eu vou embora, eu não vou lutar. Depende. Se a agressão é contra você, a agressão é contra as pessoas que você gosta. No caso dos policiais, ele tem que gostar de todo mundo, porque ele é pago para isso. Então ele tem que se envolver no problema. Ele não pode, como um cidadão comum, dar as costas. Sim. Esteja ele de folga, esteja ele veterano, aposentado, reformado, não adianta, é da essência dele, ele vai lutar. Então, eu vejo muitos colegas que começam a praticar justamente porque passaram uma situação muito ruim. E aquela situação que você nem sempre vai poder ter arma de fogo. E como dizia o Hélio Gracie, o jiu-jitsu você leva para todo lugar, né? Sim. Uma arma não. Você não eventualmente não está dentro da água armada, não está na praia armada. Tem alguns locais ou algumas situações Sim. que você pode não estar armado. Sim. Então, eu acho super importante que o pessoal pratique, procure uma academia, preferência perto da sua casa, para facilitar que você possa treinar, se manter treinando. Isso é importante. Está se embolando? Está aprendendo alguma coisa. Show. Só vou passar pro Daniel um pouco, porque, meu irmão, senão a gente vai falar... não, porque assim, o conteúdo é profundo, né, cara? Assim, eu acho que tem muita história. Provavelmente a gente não vai nem conseguir fazer em um episódio só. Mas enfim, Daniel, falar um pouquinho até de você, da sua formação ali, como é que você começou. Obviamente, cara, eu acho que a influência do seu pai ali foi fundamental, né? E até hoje. Sim. E como eu falei até no início da conversa, né? Essa conexão é muito legal, né, cara? Você ter seu pai também como seu mestre. Eu acho que o nosso pai é sempre nosso mestre, né? Eu acho que quase sempre. Né?
Mas ter muito essa ligação do dia a dia, trabalhar junto, deve ser especial, né? Cara, é muito maneiro. Eu sempre treinei junto com ele, todas as academias, assim. E a primeira luta que ele me botou foi o judô, né? Ele queria que eu começasse treinando em pé, pra eu não ter muito esse costume de viver com as minhas costas no chão. Então, a primeira luta que eu comecei foi o judô, com 3 anos. Fiquei no Edgar até os 7, 8 anos. E depois comecei o jiu-jitsu junto com o wrestling. Jiu-jitsu e wrestling. E já tem mais de 15 anos. Tenho 15 anos aí de jiu-jitsu. Peguei a preta agora em novembro. E, cara, a gente sempre trabalhou muito essa parte de defesa pessoal também, coisa que a galera esquece, né? Hoje em dia ficou algo muito focado pro esporte. A galera muito focada em, sei lá, treinar só de pano, fazer lapela, fazer pé no bíceps. E esquece que, na realidade, na rua tu tá andando sem nada. Sim. Você tem que saber se defender, tem que saber dar um agarrão. O jiu-jitsu funciona diferente, quando você tá tomando soco, quando você tropeça e cai, levantada técnica. Sim. Então ele sempre deixou isso muito presente na minha vida. O nosso aquecimento sempre era defesa de bastão, agarra, queda, levantada técnica. Hoje em dia tu pede pra um faixa marrom aí fazer uma levantada técnica, o cara... Pode falar faixa preta mesmo. Tá se enrolando aí. Então, isso foi muito maneiro pra mim, porque eu comecei a focar mais agora na parte de competição de grappling agora, tem um pouquinho mais de um ano. E eu vejo que o meu diferencial é porque eu tenho a parte de defesa pessoal ainda. Então, se eu tiver que dar uma aula, eu consigo dar uma aula para uma pessoa que quer ter um foco mais em defesa pessoal e uma pessoa que quer ter foco mais em competição, entendeu? Sim, As academias estão com foco só para jiu-jitsu esportivo. Então... Um ótimo exemplo, talvez, né? A gente teve agora a gente fez um evento com o Mica Galvão. Sim, fenômeno. E a gente tem um combinado, né, cara? Dentro do nosso evento, a gente divide um pouco, né? Minha esposa dá aula, eu dou aula, aí o convidado dá aula, então a gente faz... Todo mundo passa um pouquinho nas experiências e eu, falei muito da defesa pessoal. Então, pro Mica, era um ambiente muito, muito novo, cara. Sim. Entendeu? Falei, legal, vou aprender algo novo, porque ele não foi formado, né? Por mais que o pai seja policial, o foco sempre foi mais pro lado esportivo, né? Competição. E, de novo, assim, não tem problema nenhum. E, obviamente, eu acredito hoje que a importância de você saber a defesa pessoal e principalmente nos seus conceitos, como para mim ali foi muito divisor de águas, até assim, eu falo assim, porra, meu irmão, isso abriu muito a cabeça. Depois eu posso estar falando aqui de algumas coisas que eu lembro, que falou e que eu fiquei, depois daquele curso ali, sempre atento, né? Aí, inclusive, passando adiante, às vezes, para um aluno, né? Coisas que eu fui aprendendo naquele dia ali que realmente, cara, ligaram alguns botões, né? E talvez, acho que uma coisa também que você falou, cara, assim, nem sempre, né? Talvez a maioria das vezes a gente não precisa se embolaça na porrada, né? Então a gente vai resolver as coisas numa atitude ou numa verbalização, enfim. Você evitar o problema faz parte da defesa pessoal, né? Sim. Você evitar o conflito. Sim. Você se preparar, né? Exatamente. E aí o que talvez anteceda um pouco isso, cara, é o que você falou talvez da confiança, né? Você eu acho que a confiança te traz um pouco isso, né? Por mais que seja uma coisa, mas você é confiante. A confiança te traz uma calma. O agressor te olha nos olhos e sente. Sim. A firmeza com que você está conversando com ele, ele percebe. Se você estiver realmente preparado, sim, o agressor percebe. Ele sim, te olha e fala, acho melhor conversar. Ele percebe isso. E uma outra coisa que você falou assim, que eu acho que muita essa coisa da atenção, né, cara? Da gente ficar atento. Eu acho que e as pessoas também não podem confundir isso com a paranoia. Não é questão de estado de paranoia, é estado de atenção. E por isso que, voltando aqui para essa coisa do treino, sabe? De estar atento, estar presente na hora da aula, não encostar na parede, não ficar sentado de qualquer jeito. Tem formas de sentar, tem formas de se levantar. Né? Porque tudo isso faz parte de um treino e te liga para atenção, eu tô atento, né? Então, acho que são coisas que antecedem o problema. Então, às vezes você vê de longe, cara, tá chegando, vou sair fora, ou enfim, né? Vou ver como é que eu saio, vou ver como é que eu me protejo, enfim, né? A prevenção sempre é a melhor chave, cara. Na verdade, são, vamos botar assim, fases
de acontecimentos. Sim. Que você vai permitindo, você vai se colocando numa posição ruim. Desde que você não comece a não ter atenção. Já é a primeira coisa. Você não tem atenção ao seu redor, no ambiente que você está. Ao sair, chegar em casa, fazer as coisas, se aproximar das pessoas, as pessoas se aproximarem de você. Se você já não tem atenção, você já começa a dar oportunidade para um agressor, um possível agressor, diminuir a distância, chegar perto. E Sim. tempo, esse é um dos conceitos, distância é igual a tempo. Se está longe, você tem tempo. Se está perto, você não tem tempo, né, Daniel? É. Esse é um dos conceitos que a gente fala todo dia, que eu aprendi com o americano, inclusive, na parte tática, no curso da SWAT, os caras falavam isso direto. E o tempo é igual à distância, ou a distância é igual a tempo. Então, você não pode permitir que um agressor chegue muito perto, senão você passa a não ter tempo. Sim. Uma coisa que você pode ter certeza é que só piora. O cara tá chegando perto de tu, só piora. Melhor você evitar, né? Já se programar. Sim. Vai esperar o cara te agarrar? Vai esperar o cara te levar pro chão? Pegar na tua arma, sei lá, te enfiar uma faca? Ele sempre falou isso. Vai deixar o cara, dominar sua manga ali, botar o pé no bicho pra sair. Mete a mão, passa logo. Faz 3 lapelas, dá 5 voltas e depois vai aí. Só piora. Não melhora nunca, cara. Agora, tem um lance, cara, assim, que eu acho até interessante de vocês dois, né? E talvez isso, não sei quanto vocês olham para esse lado, mas vocês são de gerações diferentes, né, cara? E a gente vai vendo movimentos de gerações, né? Pô, na tua época era muito diferente, 80, né? A gente falar de jiu-jitsu nos anos 80, ou falar, você falou anos de 2000 ali, porra, Rio de Janeiro um caos, né, meu irmão? Porra, ser policial aqui... Guerra, muita guerra. Deve ser, né? E os recursos não eram iguais aos que tem hoje. Do jeito que tem, mais, vamos botar assim, mais vagabundo, mais criminalidade. Pois é, vai escalando, também vai tem mais aumentando. recursos. É porque, porra, se a gente fala de 80 pra cá, meu irmão... Cara, eu vi isso, o índice, essas mudanças todas. Porra, de tudo, né, cara? Infelizmente, só piorou. Só piorou, infelizmente. Pois é. Mas eu não sou um estudioso no assunto para saber o porquê piorou, quais são as causas, mas não melhorou, não. Pois é, então, mas você passou por isso tudo, cara, e talvez hoje, né, e até ter o Daniel, de uma geração nova, né, que tem uma cabeça ligada mais a essa geração, com outros tipos de pensamento, né, e conceitos, e que aí muda um pouco, né, assim, quando a gente muda um pouco no sentido assim, até o Rickson fala uma coisa assim, porra, hoje a agressão, ela vem muito mais de um e-mail que você recebe, ou de um hater ali que manda uma gracinha e que cheio de brabo de internet, né? Do que, porra, às vezes uma agressão física, né? Então, assim, como é que você lida? Hoje se fala muito desse negócio de bullying no colégio. Então, assim, como é que você lida com essas questões que elas já afetam muito mais no âmbito emocional do que físico, né? Assim. Você tá preparado para isso também é muito importante. Sim. Você tá com a cabeça para isso, senão tu vai brigar todo dia. Sim. Porque as ofensas que vêm, os desafios e as coisas... Bizarro que esses haters fazem porque com a vida é o que das você pessoas, falou, né, né, cara? É brabo de internet, brabo de teclado, né, cara? E tem uma antigamente porrada, tem os caras... O cara pra te falar um desaforo ia na porta da tua casa. Hoje o cara não faz mais isso. Tinha que estar na exposição pra cacete pra ir, né? Todo mundo é brabo. Isso aí. Todo mundo é brabo hoje em dia. É isso aí. Pois é. É isso aí. Eu costumo dizer mesmo, bater na porta dos outros tem que estar preparado, porque não vai à toa, não. Né? Ninguém gosta que as pessoas batam na tua porta sem estar na disposição. Aí hoje o cara não precisa disso, o cara bota na internet um monte de desaforo e fica por isso mesmo. Sim. E as ameaças, né, cara? As ameaças chegam, às vezes, através também enfim, da internet ou da tecnologia. Assim, tô falando isso tudo porque, de novo, Daniel é de uma geração nova, né? E isso, ele soma com essa visão, ele, né, assim, você consegue enxergar essas coisas e ajudar no todo da profissão de vocês, principalmente na empresa, né, cara, assim, a trazer, né, essas coisas. Chega a ser até um problema, né, porque, por exemplo, de serviço foram 33 anos de serviço ativo na polícia, hoje eu estou veterano, mas a gente só se aposenta o dia que a gente morre, porque a gente continua sempre alerta, continua na ativa, carteira no bolso, pistola na cintura, e é sempre isso, porque... Você passa a vida toda fazendo negócio, protegendo as pessoas, se envolvendo. Você não se desconecta. É muito difícil. O cara acha, eu agora sou veterano, me aposentei e vou guardar a carteira em casa, arma em casa, vou andar desarmado. Cara,
Você pode andar armado pro resto da vida? Um leão não vira ovelha, cara, nem ao contrário. A ovelha não vira leão. Sim. A gente, quando vai para a reserva, a polícia militar, você vai para a reserva. Na polícia civil, você se aposenta. Mas você tem a carteira de polícia com o seu porte de arma, você faz... A única diferença é que, como você não está nativo, você faz regularmente o exame psicotécnico. Isso que eu ia perguntar. Faz um psicotécnico, obviamente, só para que o Estado esteja tranquilo que você está nas suas faculdades normais. Sim. Ou seja, é só seguir o padrão. Tá? Padrão. Então, você tem, na minha cabeça, as mesmas obrigações do cara da ativa. Porque você tem a carteira no bolso, tem a arma na cintura e está recebendo salário do Estado. Então, se eu vejo uma pessoa com um problema, se eu vejo uma pessoa sendo assaltada, embora, salvo engano, não seja mais a sua obrigação, porque você não está na ativa, de fato, eu acho que sim, eu tenho a obrigação. Outro dia mesmo, ele estava no carro comigo, uma pessoa sendo assaltada, roubaram o celular da pessoa, a pessoa abriu o vidro, cara. A gente ia não treinar, eu de kimono. Abriu o vidro, os caras voaram dentro do carro, eu abri a porta, foi extinto, já saí do carro. Atrás do cara, uma confusão, eu não vi ninguém armado, tive que tentar só correr atrás e interceder dessa maneira. Mas indo pro treino, cara, entendeu? De kimono e vambora, não vou deixar a pessoa ser assaltada e não vou fazer nada. Sim. Eu vou interceder, eu me sinto preparado para isso, entendeu? Então aí voltando à luta, é isso. Eu me sinto preparado e eu quero que as pessoas se sintam preparadas também. Sim. Eu até fiz um programa que se chama Law Enforcement Jiu-Jitsu. É uma coisa bem antiga, é jiu-jitsu para forças da lei. Sim. Né? Que eu venho discutindo com o Renzo já há muitos anos, a gente vem sempre montando isso. E que não é um programa só de defesa pessoal, é um programa que tem conceitos. Tem conceitos, postura, como é que você aborda, como é que você se aproxima, como é que você lida com situações de conflito. E uma hora a gente vai divulgar aí, uma hora a gente volta aqui para falar melhor sobre isso. Porque, porra, isso, assim, esse papo para mim é muito interessante. Nós demos um seminário lá, eu e o Renzo, na Academia de Polícia, sobre jiu-jitsu para forças da lei. Foi muita gente da polícia, muita gente da academia. E foi muito interessante, porque a gente mostrou a importância, as técnicas. Tem gente que acha, às vezes, que a técnica de kimono não serve para nada. Na defesa pessoal, serve sim, cara. A gente trabalha de colete. Se o cara agarrar com as duas mãos no teu colete, é como se ele estivesse agarrando com as duas mãos no teu kimono. Sim. Então serve sim. O treinamento de kimono, treinamento sem kimono. É mais comum você enfrentar uma pessoa sem kimono. Isso é verdade. Não interessa como eu esteja vestido. Sim. Aqui, ainda mais num país tropical, é muito mais fácil eu ter que confrontar uma pessoa que não tenha tanto pano para pegar, vamos chamar assim. Short, né? Camisa. Normalmente é isso. É short, camisa, calça, camisa. Tanto que eu dou muito treinamento nessa condição. Calça jeans, camisa de malha. Que é como os policiais normalmente andam, uma camisa polo, uma camisa de seda. E você enfrenta alguém na rua dessa maneira. Sim. Mas as pegadas do kimono podem acontecer contigo. Se você tiver um uniforme de manga longa, você pode ter gente agarrado na tua manga, pode ter gente agarrado na tua calça, no teu cinto, na tua guarnição, que é a nossa faixa. Então, o treinamento de kimono, aí vem aqui uma dica, eu não gosto de fazer críticas, que opiniões são aí, mas os professores voltarem um pouquinho atrás, aquelas pegadas tradicionais, que você não use tanta lapela, porque a lapela é eficiente? O que não é eficiente? Você dá 2 voltas, ou uma volta na perna do cara, e vai aí agora. Pô, vou para onde, cara? Você deu uma volta inteira com o kimono na minha perna, o que eu vou ter que fazer de força para tirar isso aqui, cara? Mas vamos voltar um pouco no passado, segurar o kimono de maneira mais simples, com mais conexão para a luta sem kimono. Sim. Eu não sentia muito isso, porque eu fui muito tempo parceiro de treino do Renzo, quando ele ia lutar no Japão, no Pride, no primeiro, como é que foi o nome do primeiro? O World Combat, foi o primeiro evento de Vale Tudo que ele lutou, ele ainda treinava aqui. Então eu fazia essa transição. A gente tirava o kimono, treinava muito sem kimono. Eu estou falando anos 90, início dos anos 90. Sim. A gente treinava muito sem kimono. Então, eu cheguei a treinar muito sem kimono, mas era uns treinos mais de porrada mesmo, né? Chamava de tapari, Sim, tinha o tapari. Tinha muito luva. Isso. Eu de luva, você sem luva, só eu posso bater, né? Tinha 2 contra 1. 2 contra 1, sim. Era maluquice. Mas certamente não era para todo mundo também, né? Assim, eu acho que... Primeiro era para quem
tinha vontade, né? Quem queria. Sim, você queria tava muito afim de aquilo ali. botar a cara lá. Queria muito, porque, porra, cara, eu falo isso pros alunos, ao longo do tempo, porra, perdi uns 3 dentes, né? Porra, ombro deslocou várias vezes. Então, porra, porque era uma coisa acima da normalidade, né? E não tinha luva, né? E não tinha luva. Esquentava. Porra, cara, eu lembro que eu tomei um soco na cara uma vez, cara, numa montada, né? Porra, inchou, deu derrame, meu irmão. Fiquei com a porra da cara toda inchada. Isso no treino. No treino, cara. Treino, Se fosse na rua. Mas aquilo, de novo, aquilo ali tava te treinando, né? Tava dentro do contexto, né? Do treinamento. Só era mais rústico. Fazer o quê, né? Exatamente. Eu acho que fez parte, cara, essa época, e fez parte de um amadurecimento nosso, né? Assim, do entendimento nosso do jiu-jitsu, a gente se experimentando. Acho que o próprio, no início do Vale Tudo, ali teve muita experimentação, né, cara? As pessoas não se conheciam. Pô, vários caras que eu recebi aqui, Murilo, porra, Zé Mário, os caras estavam colocando a cara lá no início, né, irmão? Sem luva, sem tempo. Era sem luva. Né, porra, sem entender direito qual vai ser. Às vezes parecia nego de arte marcial que você nem conhecia direito o que o cara fazia. Não tinha recursos pra você ver de onde o cara vinha, qual foi a luta que ele fez. Então, assim, era um mundo... Botava uma cara de... era um mundo desconhecido, meu irmão. Né? Mas aquilo ali foi importante. Né? Essa história aí... Era a fase da vida, era a época, né? E as pessoas daquela época viveram o que tinha que viver. Não tinha uma realidade diferente. Sim. Hoje o pessoal já treina diferente, treina com proteção para não se machucar, que o cara sabe que tem que chegar bem na luta. Sim. Não adianta o cara se machucar no treinamento. Sim. Mas até todo mundo entender isso, muita gente sai com a cara quebrada, sem dente. Era negócio sem luva. Pois é. Não era uma coisa tão profissional, né? Era a famosa galegada, né? Vambora. Mas, enfim, cara, acho que foi um momento importante e acho que a gente amadureceu para fazer uma coisa um pouco mais organizada hoje, né, cara? E é aquilo que eu até falo, assim, até dos nossos mestres, né? E você, acho que como pai e filho aqui, podem refletir um pouco isso. Porque eu acho que nossos mestres, cara, eles nos ensinam, eles tentam o melhor pra gente, né? Vão sempre querer estar na frente, colocando a cara e tentando passar o máximo, mas eles não sabem tudo, né? E tem a certeza de tudo, né? E como eles vão na frente, algumas coisas também a gente observa e fala assim, porra, beleza, eu vou fazer diferente, ou não vou por ali porque ele já foi e deu merda. Então, tem isso também, né, cara? A gente vai evoluindo. Nisso aí eu acho uma coisa legal que tem acontecido hoje em dia, é esse intercâmbio entre academias. Isso eu acho super positivo. Acabou aquele negócio de, o cara vai treinar em outra academia, é Creonte. Sim. Isso acabou e teve que acabar, e foi bom que acabasse. Então hoje você vê, o cara treina numa equipe aqui no Brasil, aí vai lutar fora, ele faz o camping dele num outro time nos Estados Unidos ou na Europa, ou seja, onde for. Sim. Então esse intercâmbio, inclusive, te dá a oportunidade de ter visão diferente, de você olhar pelos olhos de outros mestres, de outros professores, de outras culturas. Isso foi muito importante. Então, cara, esse intercâmbio entre culturas, academias, eu acho super interessante isso, entendeu? Porque você tem outras vivências. Total. Você tem que ter outras vivências. Ele foi agora fazer um camp lá com o John Danner, lá em Austin. Ficou um mês lá. O mais tranquilo lá era campeão mundial, campeão da DCC, o Big Dent com 103. Fala aí, Daniel, como é que foi isso aí? Fala aí, porque essa experiência realmente, cara, essa deve ter sido uma experiência, meu irmão. Cara, a gente ficou um mês lá, foi eu, o Marco Aurélio, o Lucas, irmão dele, o Lipinho também. A gente ficou lá um mês, exatamente um mês, e, cara, a gente foi receber de braços abertos. Não tô dizendo que a gente não caiu na porrada, que a gente caiu na porrada, mas um clima muito amigável, sabe? A galera, ensinando pra gente, querendo, quando a gente tinha algo maneiro a mostrar, a gente mostrava também. Aprendemos muito, o John, recebeu a gente de braços abertos. E essa parada que ele disse de não ter mais essa barreira, né, de você ir em outra academia, cara, maneiro demais, porque a gente acabou construindo amigos pra vida toda, sabe? Eu peguei a galera no Instagram aqui, aí de vez em quando um cara de lá vem aqui no Brasil, já tem a nossa academia pra treinar, é uma porta aberta, né? Aí, os caras até chamaram o Marco, o Lucas, o Lipim pra competir no campeonato lá, me chamou também, mas eu tava com o machucado, não competi. Então, cara, a gente viu
o nível do no-gi né? Que é, pô, tá no melhor lugar do mundo ali. Sim. É algo bizarro. Mas você sentiu uma diferença, assim? Porra. É. E te falar, são 2 horas de aula e todo mundo assim, ó. Ninguém fala, é um silêncio. Tu escuta só o barulho da respiração, meio caindo na porrada, e quando o John fala, todo mundo quieto, olhando, respeitando. Ele fala baixinho assim, e todo mundo aqui, ó, ouvindo. Tu não vê ele tendo que levantar a voz para conseguir transmitir o que ele quer dizer. Ele fala baixinho, cara. E todo mundo tá ali, tá querendo escutar. E o Gordon Ryan tava lá também? Eu vi ele só 2 ou 3 vezes. Ele tava com aquele problema no estômago que ele tava agora recentemente. Você não chegou a treinar com ele? Então. Não cheguei a treinar com ele, não. Mas, pô, treinei com todo mundo. Treinei com o Meregard, com o Big Dan, com o Luke Griffin, Bodoni. Tempo ruim o tempo todo. Cara, eu já chegava em casa e ia dormir pensando, caralho, amanhã tem mais. Mas, pô, é muito maneiro, porque me trouxe uma vontade de querer treinar e buscar Sim. um nível melhor, né? Sim. E aí, agora com o Marco aqui no Brasil, a gente tá querendo buscar, pô, esse foco em no-gi, né? Sim. E estamos sendo reconhecidos. A gente ganhou muita visibilidade desde que a gente foi lá para Austin. Então, tá sendo muito bom pra gente. Eu ainda tô usufruindo dessa experiência ainda, da New Wave. E o São Pierre lá? Teve o Mano Jorge, como o Felipinho falava. Caraca, a gente, pô, acho que foi o primeiro ou segundo dia lá. A galera... São 2 treinos, né? Tem um treino de 8h30 e tem um treino de... Acho que 2h30, 3 da tarde. Aí o primeiro treino de manhã tava sendo de kimono, porque o Meregari ia lutar contra o Pedro... Qual é o nome daquele cara? Pedro Marinho. Pedro Marinho. Aí eles botaram o primeiro treino de kimono, só que geralmente os 2 são de no-gi. Só que, pô, como eu, Marco, o Lucas e o Lipinho, a gente foi lá só pra no-gi, o John falou, cara, podem ficar de no-gi, eu passo uma posição só pra vocês, e a outra galera eu vou dar de kimono. Aí beleza, aí estamos de manhã lá fazendo, nós 4 nas posições no nosso cantinho. Aí eu chego o Jorge St. Pierre, posso entrar pra treinar com vocês? Falei, porra, sai, já tiramos alguém lá, sai Lipinho, sai alguém, entra aí. Aí treinamos, porra, caímos na porrada lá com ele, gente fina, duro demais. Aí acabou o treino, ele, pô, bora, vamos chegar ali num lago natural que tem ali, tomar um banho gelado, caralho. Vambora, na hora. Tomamos um banho, fomos lá pro lago. Aí depois do lago, pô, tomamos um café da manhã com ele. Chamou a gente pra ir ver o treino de MMA dele, pra estar junto ali, pra ajudar o Gary Tonon também, que até lutou no Mano agora, né? Venceu. Sim. Cara, então foi uma experiência bizarra pra gente. A gente tá no meio só de casca grossa, só dos melhores, né? E ver que a galera é humana também, sabe? É isso, né? Eles estão, sabe? Eles têm os problemas deles, sim. Eles têm, porra, quero relaxar um pouco, vamos ali naquela piscina natural. Então foi uma experiência muito boa pra gente, cara. E às vezes nem só o treino na hora, né? Mas eu acho que toda a experiência, como você falou, porra, sair com o cara, tomar um café, enfim, poder conversar com o cara falar alguma coisa que vai ficar marcada para sempre na sua cabeça, acho que isso é muito legal, cara, também, né? Eu absorvi muita coisa com o Jorge St. Pierre também. É uma influência direta, sim, como era antigamente, né? Hoje se fala muito dos influencers, né? Mas é uma influência digital. Sim. Aquela influência pessoal, né? Olho no olho, você almoçando com o cara, é uma influência diferente, cara. Você tá falando isso, cara, eu vou te falar que tem uma coisa, eu trabalho, né, no mercado de moda, né, que, porra, é muito diferente do ambiente da luta, né? Porra, se for policial já tem uma proximidade, enfim. O mundo da moda, cara, é muito, e eu trabalho muito nessa parte de criação, né? E, enfim, me envolvo com parte de desenvolvimento de coleção, de campanhas. E essa foi minha jornada, né, de trabalho. E uma coisa que eu sempre trago, assim, cara, para conversa, e isso de repente faz parte do meu trabalho, né, da minha identidade de trabalho, é trazer a verdade para dentro do negócio, sabe? Assim, tipo, eu gosto de trazer, eu gosto de trabalhar quando eu vou fazer, por exemplo, uma campanha, eu gosto de trabalhar em vez de trabalhar com modelos, trabalhar com pessoas de verdade, contar um pouco aquela história, enfim, sabe? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa minha história, né? Do jiu-jitsu, de toda essa vivência que eu tive, e o quanto eu valorizo isso. Na vida que real, você tá falando, né?
Não é aquela porque vida assim, virtual, não é, planejada. quando você fala assim, de influenciador, vem na hora na minha cabeça, cara, eu prefiro contar uma mensagem né, verdadeira, né? Não de novo me desmerecendo quando você fala, é apenas uma visão. Né? Não, isso, inclusive, que a gente por viveu. eles. Alguns influenciadores, quando vão para Big Brother, para algum reality desse, eles falam, cara, eu vim aqui para vocês terem a chance de me conhecer como eu sou. Sim. Sem produção, sem roteiro. Eu acho isso maneiro. Como também o trabalho deles é super legal, quando se influencia as pessoas para o bem. Pro lado legal. Para coisas positivas, entendeu? Isso é que é maneiro. É o que eu digo para ele sempre. É para frente que se anda e é para cima que se olha. Quando ele foi lá atrás da Yauch, vai lá, fera, que é para olhar para cima, para ver quem está acima de você, cara, quem está no topo. Que aí você vê onde você está e onde você quer chegar. A gente tem que ter essa consciência quando a gente quer melhorar. Lógico. Foi isso que eu busquei a vida inteira. Eu procurava olhar para frente, dar para frente e olhar para cima. Vamos embora. No teu caso, até quando você acho que você ia falar também mais disso, da tua experiência lá na SWAT, né? Que você falou, porra, eu fui treinar lá fora, porra, pra você era isso, mal comparando, assim, era isso, né? Assim, você queria treinar com os caras, os melhores do mundo, de repente, né? Na tua profissão. Gente foi um choque cultural na época, que eu estou falando de 1991, era um negócio muito empírico. Eu trabalhava no helicóptero, que, porra, já tinha lá, nós éramos um grupo de operações fantástico, mas a parte tática, terrestre, eu sentia que estava faltando. Nós éramos muito bons nas operações aéreas, rapel, e a parte de tiro que eu implantei no heliporto naquela época, e as operações no mar, de resgate, salvamento, mas a parte tática, terrestre, eu sabia que faltava. E quando eu fui para lá, foi aquela, abriu a mente, que nem você falou que foi naquele tratamento, abriu a minha mente. Dali eu continuei voltando, continuei fazendo mais cursos, continuei vendo mais coisa, e tá aí, o nosso COT, curso de Operações Táticas Especiais até hoje lá na CORE, formando, curso que eu implantei, e a galera está aí voando, o curso só melhora, os operadores só melhoram, mas por quê? Porque teve uma mudança e teve um avanço de doutrina, de filosofia lá atrás. Porque a gente não tira isso da noite para o dia. Isso é um amadurecimento que a gente faz. Entendeu? E foi assim. E como é na luta. Você vê hoje as mudanças que tem técnicas, né? Hoje o pessoal investindo muito aí em chave de pé, chave de calcanhar, chave de joelho. Nada do que já não se fazia lá atrás. Só não se fazia com tanta frequência, para não se machucar. Eu lembro, o treino do Helium, eu vi um campeonato do Helium, eu não vou dar data aqui, mas eu lembro que era um judoca, e o Helium aí vai saber dizer qual era o campeonato, anos 80, e ele foi para a beira do tatame com o cara deu uma queda nele, ele voltou cheio de raiva, aí ele entrou na chave de calcanhar misturado com o joelho, eu sei que o cara já caiu berrando. E aí levantou, saiu andando e fez assim com a mão, né? Como que ele diz, porra, vai dar queda do outro, vai dar queda em mim. Se o Helium, magro, o cara tinha acho que mais 10 quilos do que ele, ou 15. Mas naquela época, ele usou a chave de calcanhar ou de joelho, eu não vou dizer aqui exatamente qual foi, mas ele foi na perna do cara e o cara já caiu berrando. Entendeu? Então isso já é uma coisa que está há muito tempo, essa técnica. Mas como o pessoal, com a regra, aí é uma parte que eu não falei, né? A regra é que diz para que lado a técnica vai. Se eles chegarem lá, proibir esse negócio de lapela, acabou lapela. Os caras vão buscar outras técnicas, vão abrir mais o jogo, vão fazer outras coisas. O lutador vai se adaptar. Né? Como aconteceu no judô, não pode agarrar na perna. Então vai para outra coisa. Agora já estão, o cara do leste europeu lá, inventando. Mas a hora que tirar a lapela, eles vão fazer outras coisas. Aí a mesma coisa é o heel hook, é a chave de joelho, de pé. Isso está muito... E é eficiente. Eu sou a favor. Porque isso daí traz para o jiu-jitsu uma arma, vamos chamar de ferramentas, né? Para você lutar contra aquele cara que você não consegue botar para baixo. Eu recebi um cara aqui, um americano, vocês devem conhecer o Gorilla Hands, né? O Majid. Ele falou alguns negócios interessantes, assim, né? Que às vezes é até polêmico, né? Porque às vezes muitas pessoas não concordam, né? E aí ficam comentando assim. Mas uma delas foi que as chaves de pé ou de perna para defesa pessoal de mulher é muito bom. Porque ele fala assim, cara, porra, você imagina, cara, uma mulher que sabe fazer bem aquilo ali, e a mulher geralmente é mais técnicazinha, né, do que o homem, porque o homem já quer fazer na grosseria, a mulher para conseguir elas têm fazer... muita força de perna, inclusive, para fechar o isso é outra coisa. Flexibilidade também. Então, assim, ele falou, porra, cara, é muito bom.
Porque, porra, a mulher pega no teu pé, meu irmão, né? É o corpo inteiro contra um membro só. E, porra, estoura o pé do cara, o cara não consegue nem andar, meu irmão. Dá tempo dela sair correndo. Eu lembro há muitos anos, quando eu ia lá em Nova York com o Renzo, e o Renzo levando isso pro John. Para quem não sabe, né? Acho que nem todo mundo sabe, o John é um professor formado pelo Renzo. Sim. De branca a preta. Sim. Chegou lá na academia de Nova York, eu lembro dele quando ele chegou na academia, porque eu sempre ia, todo ano eu estava lá com o Renzo. E até por isso ele recebeu tão bem o Daniel. E tem foto do Daniel com 8 anos do lado do John e do Saint-Pierre. Teve uma influência aí. Ele já conhecia, ele já sabia quem era, entendeu? E quando eu falei que os meninos iam junto, o Marcos, o Lucas, o Lipinho, ele, não, claro, pode vir. Ele só falou, não machuque meus atletas. Só não machuca, só não quero ninguém machucado aqui. Isso eu com 90 quilos com o Big Dan 130. Aí ele perguntou o peso, qual é o peso deles? Eu falei, não, o mais pesado é o Daniel, com 92. Os outros, 77, 77, 60. Aí ele mandou um sorrisinho. Depois eu entendi, né? Porque o mais leve dele lá tem 100, 106, 120. O Meregali tem 106, o Boldoni é 99, eu acho. O Boldoni é um dos mais leves. Mas, pô, todos os campeões. Ou seja, ele foi pro lugar certo. Falei, cara, você tem que pegar os caras mais pesados, que é para ver como é que o negócio funciona. Mas o Renzo, fazendo isso com o John lá. Cara, o Renzo, ele é um visionário. O Renzo chegava lá com o John, dava a posição pro John e saía andando. Aí o John pegava aquele limão, fazia uma limonada. Sim. Aí o Renzo voltava com outro limão, dava na mão dele. E ele fazia uma limonada. O John é um estudioso. É um estudioso. E o Renzo era o cara que dava, vamos botar assim, o texto. Vai aqui. Aí ele escrevia o livro. Sim. Entendeu? Então, o Renzo e foi, está sendo aí, o grande mestre do John. Para quem não sabe, fiquem sabendo, porque eu testemunhei, eu vi. Agora, mérito do John, obviamente, se dedicar a estudar. Ele olhava as lutas de todo mundo. O John estudava só todo mundo. Ele é um estudioso daquilo. E merece estar onde ele está. Tu vê que ele não precisa treinar com os alunos dele para poder ensinar. Estava falando... Impressionante, você, né, cara? falando, eu já não estou treinando, não sei o quê. Você não precisa treinar. Não, eu treino. Eu treino porque eu gosto, né? Assim, eu treino, gosto, faço questão de treinar, acho importante até para os alunos também ver que eu estou treinando. Isso é como eu enxergo hoje. Mas a gente tem uma limitação hoje do corpo, né? Outro dia eu estava no DCC Brasil, o cara falou, porra, você não vai lutar? Eu falei, porra, cara, tem uns 5 anos aí, sei lá, ou até mais, que eu não luto mais, assim, que eu não entro no campeonato. Tenho vontade, eu até tenho vontade de lutar de novo, mas eu acho que é uma questão mais de foco, né? Assim, exatamente. Hoje não é tão importante o que você pode fazer por você, e sim pelo que você pode fazer pelos seus alunos. Sim, exatamente. Então é isso. Então você bota a tua energia, o teu conhecimento, as tuas técnicas para fazer um aluno bom, para melhorar o teu aluno. Porra, eu cheguei, né, cara? Eu cheguei numa fase que não tinha acontecido para mim antes, né, cara? Geralmente você vai formando seus alunos, né? Você tá sempre ali à frente. E quando eu falo à frente, eu tô só falando especificamente de você lutar melhor, dominar o cara, né? E depois daquilo ali começa a se inverter. Porra, tem um aluno hoje que me pega, meu irmão. Sim, mas isso é normal, nosso corpo mas não assim, aguenta. Eu vou lá nos treinos, ontem, arranca rabo danado, hoje é dia de descansar. Amanhã vamos de novo. Não dá pra ir todo dia. Porra, mas assim, é uma fase que eu acho que a gente como guia, né, eu acho que a gente tem essa missão também, de formar pessoas, inclusive melhor do que a gente. Melhores, né, assim, eu acho que vou formar caras. A gente quer que nossos melhores. Nossos alunos sejam melhores do que a gente, sim. Cara. É isso. E deixar essa coisa de achar que a gente sabe tudo, que a gente vai sempre saber mais do que todo mundo, do que nossos alunos, né, o que vai ser melhor do que eles. Não, acho que a nossa meta é passar para eles o máximo possível, que eles já absorvam e façam o melhor daquilo tudo que eles já absorveram, enfim, e sejam melhor do que a gente, né? Eu acho que no jiu-jitsu, igual a vida assim, você está sempre aprendendo, né? Sempre. Então, às vezes você tá mostrando uma posição para um faixa branca, ele faz uma doideira que você fala, porra, é verdade. Maneiro. Então, eu pegar a faixa preta agora, cara, eu aprendo muito, todo dia. Sim. Outro dia eu tava mostrando pra ele um negócio de Ryuhook, ele tem mais de 30 anos de faixa preta. Entendeu? Sim. Então... não tem essa. Aí eu acho que aí é aquilo que a gente tava falando também, né? As gerações diferentes, né, cara? Que a arte marcial vai evoluindo também, né? Sim, a gente vai aprendendo acabou novas de vir coisas. num campo importante, onde os caras são
Pô, os melhores do mundo em fazer isso. Sim. Se você aprende a se defender, aprende a sair, isso é importante. E o jiu-jitsu é inesgotável, né? Toda hora tem um movimento novo, toda hora tem uma coisa nova, toda hora tem um acontecimento diferente. Sim. E se você não estiver ali atento, aí você começa a ficar, né, para trás. Tem que ficar atualizado. Né? Você vai se atualizando, porque o movimento do jiu-jitsu, cara, ele é inesgotável. Ele não tem um kata, né? Que tem início, meio e fim. Não tem isso, cara. O jiu-jitsu, quando é que acaba aí? Quando é que eu vou aprender tudo do jiu-jitsu? Cara, desiste. Desiste, porque a gente vai acabar a nossa vida e não acaba a evolução do jiu-jitsu. Não acaba. Falando em evolução do jiu-jitsu, né? Sim. Aí querem dar outros nomes, querem batizar disso, batizar daquilo. Cara, o jiu-jitsu é o jiu-jitsu. Sim. Não adianta querer dar outro nome para outra luta. A hora que você tiver que dizer que as posições que você usa de jiu-jitsu não é o jiu-jitsu, então você para de usar essas posições. Eu quero ver o cara, por exemplo, vou chamar de grappling. Tá bom, pode chamar de grappling. Mas o grappling é o jiu-jitsu. Não, mas é que isso aqui é o grappling. Tá bom, então para de usar o mata-leão, para de usar a montada, para de usar a chave de braço, para de usar o triângulo. Sim. Para de usar essas posições que são de jiu-jitsu. O que vira a sua luta? Não, aí não, né? Aí não como. Então é o jiu-jitsu. Sim. Tem alguma coisinha incorporada de algum lugar? Sempre tem. Né? Todo mundo incorpora alguma coisa de alguma arte marcial. Você vai plugando, né? Mas esse lado comercial de às vezes querer batizar o jiu-jitsu com outros nomes. Por isso eu fiz questão de colocar, entendeu? Law Enforcement Jiu-Jitsu. Não é defesa pessoal, militar, policial. Existe, é um programa. Isso é só um programa. Sim. Na Academia de Polícia. Nós temos a defesa pessoal policial. Qual é a base da defesa pessoal policial? O jiu-jitsu. Então, eu faço sempre questão de querer trazer o nome junto por uma questão só de mérito. Né? Foi dentro do jiu-jitsu que eu aprendi tudo. Então, as coisas que hoje que eu boto dentro do meu programa de defesa pessoal são coisas que eu adapto à nossa realidade. Mas o fundamento é o jiu-jitsu. Inclusive, recomendo. Todo mundo tem aquele livro do Renzo e do Royler. Sim, aquele livro. Eu tenho. E o livro do Hélio Gracie de defesa pessoal. Sim. Para mim, também. todo faixa preta de jiu-jitsu. É a Bíblia. Então é a nossa Bíblia. É a Bíblia. Tem que conhecer aqueles dois livros. Sim. E dali, o cara tem todos os fundamentos para ele fazer as variações. Sim. Aí ele vai variar. Mas agora, já que você tocou nesse assunto, né? Eu lembro no teu curso, tava o Léo Teixeira lá também. Leão, porra. E acho que a gente tava falando sobre o bastão, né? E você fez uma variação, vamos chamar assim, uma variação em cima da técnica griciana. Sim. E até o Léo Teixeira questionou, mas não sei o que. Aí você falou, cara, na realidade, né? Assim, a dinâmica é diferente. É diferente. Eu tenho variações do bastão. É isso que eu te digo, o livro te dá o fundamento. Sim. Te dá a base. Você falou isso muito bem. Sem fundamento assim, não tem aperfeiçoamento. Mas com os anos de ensinamento e até a dinâmica dos acontecimentos, porque uma coisa é você ensinar a defesa pessoal para uma pessoa e a pessoa não utilizar nunca. Não precisou, o cara não utilizou. Sim. Ele aprendeu, mas nunca utilizou. Sim. Cara, eu passei 33 anos saindo na porrada com os outros na rua. E a arma na cintura. E não tinha conversa. E na hora que ele falar que tá preso, tá preso. Não adianta, cara. Não vai. Era dentro de boate, era dentro de não sei o quê. Era cada furada que a gente se metia. Eu lembro de outra história que você contou também, que, um cara que você tentou imobilizar, você não conseguia imobilizar, você apagava o cara acordava de novo, apagava o cara, acordava de novo. Pagou ele mais 6 vezes. Essa foi uma das primeiras. Eu trabalhava na Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis. O Eduardo Sampaio, um grande amigo meu, que era chefe lá. Bom, onde era a missão? Barra da Tijuca, Sernambetiba, na praia. Agora não tem mais nome de Sernambetiba, né? E num condomínio que eu não vou citar o nome, mas um condomínio de luxo. E o caseiro levava uma grana da vagabundagem para esconder os carros roubados no condomínio. Aí nós descobrimos, por investigação, ele estacionava os carros roubados dentro do condomínio, na Barra da Tijuca, ali na praia. Antigamente hoje é Lúcio Costa, né, o nome, mas era Sernambetiba na época. Bom, fomos lá para apreender os carros. Chegamos lá, é um caseiro com a esposa, com o filho, vai ser tranquilo. Eu e mais 3 policiais, éramos 4. Aí fomos lá, eu peguei o garoto que era de maior, aí algemei ele, coisa e tal, o outro foi que pegou. Aí um outro colega foi no cara. Era um cara forte, baixo. Aí eu vi o olhinho dele brilhar.
Eu não vou preso, não. Quando eu vi ele falar isso, eu falei... Aí eu virei pro Sidney, tá do meu lado, falei, segura aqui. Ele, o que é? Segura minha pistola aqui. Esse cara vai encarar. Que isso? Vai encarar. Segura aqui. Não deu outro. Ele foi, deu uma cabeçada no policial. Aí o outro apontou a arma para ele. Ele foi, baixou a cabeça, deu outra cabeçada. Aí o outro com a arma na mão, e os caras, o que a gente faz agora? Vai dar tiro desse cara? E era um caseiro. O cara aloprou. Aí eu falei, deixa comigo, saí correndo atrás dele no condomínio. Aí me embolei com ele na grama. Aí fui para as costas, né? Dominei, matalhãozinho. 5 vezes. Eu falei, cara, não dá, não posso passar o dia aqui apagando e você voltando, apagando e você voltando. Tem uma hora que tu não vai voltar. Não é melhor você deixar eu te botar o gelo? Tá bom. Aí ele já cansado, já era a 5ª vez que eu tinha apagado o cara. Aí ele deu a mão, porque o braço dele era duro, o cara era forte, o braço forte, daqueles que a mão não vai para trás, sabe? Todo duro. Aí emendar uma algema na outra, conseguiu, botar uma algema do cara. Mas foi o jiu-jitsu. Você imagina. Ele com a esposa, com o filho, uma situação dessa e ninguém soubesse lutar. Como é que ia acabar essa conversa? Ia acabar num tiro. Ou ele indo embora, o policial esculachado, ou ele tomando a arma do policial, ia acabar de uma maneira inesperada, como eu costumo falar. Sim. Então foi aí. O jiu-jitsu salva, né? Embolei, mas foi 5 vezes. O cara ia e voltava, ia e voltava. E foi um problema para dominar. Você falando dos treinamentos dos Estados Unidos, né, cara? Eu acho que a gente aqui também, e talvez essa seja um desafio, né? Você transformar, porque assim, a cultura de lá é muito diferente, né? Sim. Então os aspectos culturais influenciam muito, né? A gente começa a entender isso, né? Depois de um tempo, enfim, a gente, então as situações de saber lidar com uma situação ou outra são completamente diferentes, né? A gente tem uma cultura aqui brasileira muito específica, assim, essa coisa, por exemplo, do respeito não é uma coisa muito considerada aqui, o cara, meu irmão, caga para respeito, né? Todo mundo isso é uma aqui coisa muito ruim, porque a primeira reação que a pessoa tem a ser abordada é de desafio. Exatamente. Deveria ser diferente, entendeu? O Daniel pode falar melhor do que eu sempre digo quando um policial te dirigir a você. Como é que você se comporta? Respeito. Calmo, respeito, mostrar as mãos sempre. Sim. Passar tranquilidade para ele. Sim. Se você trata a pessoa com respeito, você obriga a pessoa a te respeitar também. É verdade. Só isso. Eu falei, cara, trata com respeito. Sim. Se ele se alterar, trate com mais respeito ainda. Se ele falar alto, continue tratando com respeito. Acabou. Porque são pessoas, isso muita gente não sabe. Os policiais, cara, são pessoas que têm uma vida extremamente estressante. Isso é desculpa. Não, não é. Mas são pessoas que vivem num mundo estressante, vivem com a vida em risco todos os dias. Não é às vezes. Sabe o que é todos os dias? E às vezes mais de uma vez por dia. Uma estatística que eu fiz lá na Core, em um ano nosso, em 2006, os colegas que estão me ouvindo daquela época sabem disso, eu falei, vai no nosso livro de ocorrência aí, quantos tiroteios nós tivemos esse ano? Operações com tiro. Não foram operações com tiro. 430. Caralho, meu irmão. O ano, 365 dias. 365. Nós tivemos mais do que um tiroteio por dia, considerando os dias que tiveram tiro. Tinha dia que não teve nada. Tinha dia de ter 3, 4 ocorrências com tiro no mesmo dia. Aí você imagina como é que um cara desse não está no final do dia. Então, não é desculpa, não. Sim. Mas se você tratar ele com respeito, se você for tranquilo, se a tua primeira reação não for desafiar, cara, já começou bem. Você já está dando a ele a oportunidade dele se acalmar. Sim. Entendeu? E aí tudo vem, aquela história de os caras precisam de mais apoio psicológico, os caras precisam de mais apoio da própria sociedade. A própria sociedade consegue apoiar os policiais, entendeu? Com muitos programas que tem por aí. Lá fora é comum isso. Lá fora é muito comum. Mas por isso que eu tô falando, é uma cultura muito diferente, cara. Né? E aqui, por isso eu tô falando assim, é uma dificuldade, talvez, você possa falar melhor, você vive nesse ambiente, viveu aí 33 anos, a gente não tem essa visão, né? Assim, de apoio ao policial, muito pelo contrário, acho que muitas vezes o policial é mal visto, né? Sim, cara? porque as políticas públicas têm que ser também no sentido de olhar os problemas que os policiais estão vivendo.
para que eles possam prestar um serviço melhor para a sociedade. Se você é um policial e eu consigo te dar melhores condições, melhor tratamento, consigo estar atento aos seus sinais, estou vendo que você já está esgotado, estou vendo que você já está com problema de psicológico, de repente, de muito combate, de muita guerra, de muita violência. Espera aí, vem cá, senta aqui, deixa eu te ajudar. O que está acontecendo contigo? Às vezes o cara precisa ser ouvido, cara, para você identificar um problema. Eu estou falando tudo isso porque são mais de 30 anos dando treinamento à segurança pública e privada. E diversas vezes eu vi sinais. Entendi. Teve um que eu vi que o cara era daltônico e ele estava com uma doença que ele ia ficar cego. E eu vi na instrução de tiro. Só porque eu falei para ele, bota o breia aqui. O cara botou o breia verde no vermelho. E o vermelho no verde. Eu falei, você é daltônico ou está brincando comigo? Aí ficou assim, eu falei, o que é essa aqui? Aí eu vi que ele era daltônico. Aí recomendei a empresa, olha, fazer um exame de vista nele. Fez o exame de vista, ele estava com a doença que ele estava arriscado de ficar cego. Trataram, ficou bem. Então, nada mais é do que você ter cuidado com as pessoas que cuidam de você. Entendeu? Então, essa política, né, do americano, que ele paga o treinamento, ele paga o curso, ele dá outras oportunidades aos policiais, apoio psicológico, por exemplo, aulas de defesa pessoal, aulas de luta, tudo isso torna o cara mais seguro, o cara mais tranquilo. E mesmo assim, mesmo tem problema. Tem, né? Tem. Eu escuto também, inclusive, os problemas que os policiais faltam treinamento para os caras, inclusive falando de jiu-jitsu, né? A volta e meia, até o próprio Renner Rio Hero mostra lá, né? Os caras, chamam os caras para academia para oferecer treinamento. Eles fazem um trabalho muito bom lá. Enfim. E mesmo assim ainda tem, com tudo isso. Para você ver como é uma profissão. Então, e a gente fica imaginando aqui, porra, que cara, ainda falta mais recurso, ainda que tem uma cultura ainda mais difícil, assim, né, cara? Inclusive de mistura, deve ser muito mais desafiadora você conseguir ter esse controle, né, assim, de porra, cara, que a gente tem uma polícia que tem um certo equilíbrio, né, no sentido disso que a gente está falando. O né, treinamento é uma grande chave para você melhorar qualquer serviço. E a polícia mais ainda. E eu enxerguei isso muito cedo, mas muito cedo. Muito cedo eu vi. Não é só sobre a gente combater, não é só sobre a gente enfrentar a criminalidade. É sobre a gente formar, vamos botar assim, uma tropa que possa fazer isso. Sim. É você formar os teus alunos para ter bons professores no futuro e mais gente ensinando dentro da tua filosofia. Então foi o que eu me dediquei a fazer na Core. Desde sempre. Depois que eu voltei da SWAT, o primeiro curso que eu dei lá foi em 92. Na verdade, o primeiro curso já foi em 1990. Que é quando nós fizemos o curso de operações aéreas, que não existia, nós criamos. Aí você é bom de quê? Eu sou bom de rapel, então você é o professor de rapel, instrutor de rapel. E você, bom de mar, vai dar aula de mar. Eu fiquei com tiro, e o outro ficou com outra coisa. Cada um pegou uma matéria e nós criamos o primeiro curso de operações aéreas, em 1990. Setembro de 1990, eu lembro até do mês. E o estágio veio em abril. A SWAT veio aqui a primeira vez em março. Em março de 1990, isso. Nós estávamos ainda formatando o estágio. Quando eles viram a nossa demonstração, foi daí que veio o convite para ir para fazer curso lá. Eles falaram, não sabia que vocês faziam isso aqui. Os caras ficaram de bobeira, com o que a gente já fazia aqui nos anos 90. Porque, acho que talvez até, inclusive, o conhecimento que nós aqui, nessa selva que a gente vive, meu irmão, para passar para os caras, também deve ser, né? Assim, os caras devem absorver muita coisa. Ficaram impressionados com o que a gente fazia no helicóptero. Lá eles só usavam para observação, aqui a gente usava no combate direto. Porra, meu irmão, mas não tinha jeito, porque não tinha blindado, não tinha tropa de terra, não tinha nada. Era só o helicóptero e pronto. Era a famosa prioridade, né? Dava problema da delegacia, os caras, prioridade. Aí o Águia ia lá com a gente, uma equipe de 4 policiais, e a gente resolvia a situação. E levava o pessoal, tirava o pessoal daquela situação de risco que eles estavam ali. Mas foram anos e anos e anos de evolução, de treinamento. Agora, essa cultura americana do treinamento, aí voltando um pouco do que... É muito antiga. É treinamento. É isso que você, inclusive, vê os sinais do policial que está com problema. Que, às vezes, a chefia não enxerga isso. Quem vai enxergar é um instrutor. É o cara chegar aqui na tua aula, você sentar com ele ali no canto do tatame, conversando, treinando. Daqui a pouco ele vai se abrir para você. Daqui a pouco ele te fala uma coisa que você, peraí, esse cara está com problema, cara. Sim. E você vai ajudar ele na vida profissional dele. Porque aí tu vai ligar pro chefe dele, vai ligar para a unidade dele. Fulano teve aqui, cara, esse cara está perto de uma depressão.
Ele está com algum problema, ele está com problema em casa. E é fácil, né? Assim, é fácil, porque como você falou, é muito... Você está envolvido ali com muita coisa negativa o tempo inteiro, é guerra, é não sei o quê. Porra, então isso vai... você vai absorvendo esse negócio, né, cara? E sua cabeça... E você não vai porque você quer, não. Você vai porque o Estado te manda. Tem que ir. Você tem que ir, você é um funcionário do Estado. Se engana aquele que pensa que o cara vai pra guerra porque ele quis ir. Eu fui ali pro combate porque eu quis ir. Não, é porque ele foi mandado. Sim. Você acha que esse cara aí, esse caso agora, falando um pouco desse ambiente da luta, esse caso do Leandro Lô, ele provavelmente tem um pouco disso? O cara tinha alguma questão ali? Você conhecia? Você tá por dentro dessa história? Não. Ali só quem vai poder dizer exatamente o que aconteceu ali é justamente quem está na investigação. Porque quem está na investigação vai ouvir tudo, vai ver câmeras, vai procurar saber se eles tinham problemas antes ou depois. Eu acho até um pouco, talvez leviano, a gente querer falar que um ou outro foi o causador do problema. Porque uma coisa é o resultado. É muito difícil falar, né? Foi trágico. Sim. O resultado é trágico. Para quem foi e para quem fica. Sim. É trágico para todo mundo. Né? Você, na verdade, estraga 2 vidas. Quem morreu e quem matou. Mas ali, o que deve ter ocorrido realmente, só a investigação vai poder dizer. Porque eles vão, com certeza, ouvir todos os depoimentos, ver as imagens, procurar saber o que aconteceu. Mas um final daquele é ruim para todo mundo. Não é bom. Não é bom que aquilo aconteça. Entendeu? Tu vê, um problema, uma desavença acaba numa tragédia. E poderia ser, não com uma arma de fogo, poderia ser com uma garrafada, uma faca, um carro. Sim. Não sei se você conheceu o Sansão do judô, ouviu falar alguma vez. Sim, já ouvi falar. O pessoal mais antigo do judô, o Sansão, era um cara muito forte, o apelido dele era Sansão, era lá da Gama Filho, e ele teve uma desavença dentro, não morreu de sorte, teve uma desavença com um cara dentro de um baile, um negócio assim. Quando ele saiu, o cara veio com o carro e atropelou ele. Prensou as pernas dele no outro carro, ele até parou de competir no judô por conta disso. Então, até um carro pode ser usado como arma. Não quer dizer que foi uma arma de fogo que foi o causador. Nunca sempre são as pessoas. Né? As pessoas é que são responsáveis por qualquer ato de violência. Sim. Senão a gente vai proibir tudo. Né? A gente proíbe o carro, proíbe a faca, proíbe a garrafa, proíbe a arma. Falando até, de novo, assim, da sua experiência, né, cara? E uma coisa que se fala, assim, por fora, né? A galera... Essas armas de fogo estão muito mais na mão dos vagabundos, enfim, dos criminosos, do que, às vezes, até não estou nem falando da pessoa normal, mas do policial, né? Eles hoje, isso vem numa evolução também, a própria criminalidade também vai se avançando em treinamento também, né? Vai ficando mais difícil. Você percebeu isso ao longo do tempo? Ou você acha que não, assim, foi sempre meio que a mesma coisa, sabe, né? Vocês tiveram que lidar do mesmo jeito, enfim. Lógico que teve evolução de treinamento, mas assim, não foi uma coisa muito crescente, né? A nível de tecnologia ou de treinamento, né? Assim, no sentido, porra, os caras estão hoje muito mais ligados às coisas que podem acontecer e como vão resolver do que antigamente, que era mais fácil a gente chegar ali e capturar alguma coisa, enfim. Eu acho que a internet difundiu a informação de uma maneira quase que descontrolada. Então, hoje, como aconteceu na luta, as pessoas têm acesso a muita informação. Sim, é verdade. É muito difícil você medir hoje o nível de conhecimento do teu oponente. E Sun Tzu, a arte da guerra, já falava: conheça a sua capacidade e a capacidade do seu inimigo, que você tem mais chance de vitória. Só que com a internet hoje é difícil você saber até onde as pessoas sabem, até onde as pessoas têm conhecimento, porque tem muita coisa difundida ali. Então, uma coisa eu te digo, pelo menos falando pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o pessoal é muito preparado. Do lado de cá é muito preparado. Mas muito. Nós tivemos programas lá, preparamos a CORE, formamos a CORE como deve ser. A CORE, há muitos anos nós implantamos isso. Ela dá treinamento também para outros policiais de outras unidades nossas, inclusive de outras unidades do Brasil. Então, se engana aquele que acha que a polícia não está preparada.
Eu fico até impressionado, cara, porque você vê, né? Às vezes entra um grupo, por exemplo, de elite, com poucos policiais, e os caras entram numa situação que tem muito mais de adversários. Muitas vezes 200, 300. Em um ambiente que você não conhece, né? Que tem uma porrada de emboscada você tá ali. dentro da casa do cara. E os caras resolvem o problema. Exatamente. Eu falo assim, como é que esses malucos resolveram, né, cara? Exatamente. Então, assim, é onde entra realmente tá num nível essa parte. diferente. Entendeu? Eles não ficam querendo chegar próximo. E até, como você respondeu também, né, cara? É tanta informação, né, que, porra... É difícil você avaliar o conhecimento dele. Muitas das vezes você só descobre algum tipo de armamento quando você chega lá e apreende. Porra, fica até aí você, o cara tem esse tipo de armamento, tem esse tipo de munição, tem esse tipo de luneta, tem esse tipo de acessório. Você passa a descobrir na medida que você vai operando, porque você não tem conhecimento, entendeu? Mas é uma coisa que os serviços de informação têm que lidar, de pessoal de fronteira, pessoal que combate contrabando, e muita coisa aparece aí do nada. E a verdade é que entra em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos, que é o lugar mais vigiado do mundo lá, os caras conseguem botar cocaína, conseguem botar um monte de coisa lá dentro. Porra, isso é impressionante. Entendeu? Eles não botam arma porque a arma já tem muita. Não entra antrax, que é um pozinho, então, e cocaína Brasil, entra. Nós temos uma fronteira muito grande, entendeu? Então, é muito difícil você tá, na verdade, é uma corrida de gato e rato o tempo todo, né? É um negócio que, pô, é quase sem fim isso. Você vê que tem um movimento no mundo de contrabando, né? Uns levam droga para uns países, outros levam armas para outros. Sim. É muito difícil você controlar as fronteiras. Sim. No lado de equipamento. E no lado de conhecimento, voltando à tua pergunta, né? Sim. Eu não me arrisco a falar. Porque hoje, com esse negócio de internet, aí tem muita coisa que está na internet. Tem muita besteira? Tem, mas tem muita coisa boa também. Sim. E você só vai descobrir quando você efetivamente está na guerra, quando você está no combate. Você vai às cegas para a casa dos outros para ter que combater. Por isso que você tem que ter um nível técnico, tático e estratégias muito bem definidas para você entrar, sair, prestar um bom serviço, fazer uma operação segura e voltar para casa. Quando eu digo segura, é segura para todo mundo. Segura para o policial, segura para a população civil, segura para todo mundo. O policial, quando sai de casa, ele não sai de casa para matar ninguém. Ele sai de casa para cumprir o dever dele do Estado, de ir lá e prender. É isso. Sim. Só que é aquela história, se o cara atira nele, qual é a única coisa que ele tem para poder revidar aquela injusta agressão? É atirar de volta. Sim. Ele não tem o que fazer, entendeu? Ele simplesmente não tem opção. Ou ele luta, ou ele vai ser morto pelo criminoso. Então é isso que alguns ainda não entendem, que a pessoa é colocada numa situação que ela tem que efetivamente usar dos meios necessários para combater aquela injusta agressão. Sim. E muitas das vezes você só vai descobrir o nível do cara na hora da luta. Na hora. É aquele trouxeram um cara lá que você nunca treinou na vida, que esse cara não sei não. É o que eu ia falar, mal aí, comparando com a luta é um pouco isso. É isso irmão? Aí daqui a pouco tu começa a se embolar e rapaz, o cara voa do teu pé, voa do teu tornozelo, voa não sei o quê, vai para as costas e aquele bololô. Sim. E aí é que você descobre, pô, caramba, tem tudo isso aqui. Se você é um cara tecnicamente preparado, sim, você consegue se virar. É verdade. Então, na verdade, a gente tem que investir no nosso. A gente tem que preparar o nosso. O nosso tem que ser cada vez melhor. Sim. É o que eu sempre falei para a galera. Eu falei, rapaz, nós temos que ser sempre melhor do que o bandido. Em tudo. Em tudo. A gente não pode perder nunca. E para isso a gente tem que se preparar. Mas é uma coisa difícil, né? Assim, e que talvez entre até um outro lado e fale assim, porra, meu irmão, cada vez mais esses caras estão evoluindo. Cada vez esses caras estão recebendo informação de meios que eu não tenho nem controle, né? De poderes maiores, sei lá, meu irmão. Mas isso você não tem controle. Então você tem que faz. Você tem que ficar lidando com uma situação que, porra, é foda, né, meu irmão? É muito difícil, cara. Mas é por isso que as políticas públicas têm que ser para investir no policial, investir no salário, investir no treinamento, investir no acompanhamento. Porque você, como cidadão, se você encontra um policial na rua mais bem treinado, mais bem qualificado, mais bem recrutado, com salário melhor, cara, você não vai encontrar um cara ali ruim, não tem como. Você vai encontrar um cara bom do outro lado da linha, entendeu? Você vai encontrar. Agora, se o cara está ganhando mal, treinando mal, dormindo mal, trabalhando mal, não tem coisa, pô, tudo de ruim da vida do cara. Aí você quer o quê? Que o cara invente um milagre? Ele até deveria. Vamos puxar a responsabilidade de volta. Ele até deveria porque ele foi voluntário ali naquela missão.
Mas é difícil. Mas é difícil. É difícil, não é fácil. E agora falando desse teu lado de vocês, né, da empresa, do lado mais privado, né, cara? Porque quando você tá vestindo aquele uniforme ali de policial, já você tá naquela posição, tá todo mundo te vendo, né? Pelo menos quem tá olhando de fora do outro lado, né? Mas nessa outra posição não. Então são outras situações. Às vezes as pessoas não sabem que vocês têm esse treinamento, ou que vocês têm que resolver aquele conflito naquele momento, né? Mas eles não estão te vendo como policial, enfim, não tá vendo o Daniel como um cara treinado, eles não sabem de nada, né? E muitas vezes também traz uma situação difícil também, né? Porque eu tô falando porque se eu tô te avistando ser policial, talvez eu pare de fazer aqui alguma coisa, né? Depende, né? Aqui no caso, ou não. O pessoal anda desafiando o policial à toa. Pois é, sim, mas sim, rola entendi um o que pouco você isso. está falando. Às vezes numa estimula situação, uma situação de confronto, mas não foram poucas vezes de ameaça na rua. Eu vou te bater, eu vou isso. Tá bom, cara. Cada vez veio da minha janela. Discutir, porque eu não deixei ele entrar. Eu nem percebi que o cara queria entrar. Aquelas coisas de trânsito. Sim. Pô, foi mal, cara. Filha dentro do carro, o cara vem bater na minha janela. Tá bom, o senhor tá certo, tá tranquilo. Deixa eu pra lá. O negócio é tentar evitar sempre o problema, cara. É o que você fala, né? Tentar evitar o conflito. Eu procuro falar para ele. Às vezes o conflito pode te atropelar, né? Pode ser difícil. Você ser envolvido numa situação que você tenha que realmente reagir. Mas eu tento evitar ao máximo, cara. Porque, como eu te falei, aí voltando no caso do Lulô lá, ninguém ganha, cara. Ninguém ganha, entendeu? Num conflito desse. Ninguém ganha. Então, é que nem briga. Você vê hoje, poucas vezes, você vê um lutador envolvido numa briga. Acho que evoluiu muito, né? Profissionalizou, assim, evoluiu. Hoje o cara é mal visto. Evoluiu aquilo que eu falo da maturidade, de entender, né? O quanto, inclusive, isso é perigoso. Acho que a gente entendeu isso. Às vezes você é obrigado, o cara vai pra cima de você, vai pra cima da sua esposa, da sua namorada, o cara vai pra te agredir, você se defende, aí você passa até como agressor. Né? Porque aí descobre que você é um cara treinado, cara, mas não tinha outra maneira de eu me defender. Você falou isso também no curso, duas coisas você falou, acho que e até tinha um juiz lá, né, com a gente, mas você falou que, porra, tem que tomar cuidado com o nível, né, também, todo mundo era faixa preta ali no caso, eu acho, o próximo disso, enfim, tinha muitos lutadores já graduados, e, porra, que faz com que, se você tá agredindo alguém ou tá numa agressão a alguém, o cara fala, o cara é lutador, você, né? Você pode ser mais responsabilizado por isso. Sim. Então a legítima defesa, ela deve ser, dentro do possível, proporcional. Não pode ter um excesso, né? Exatamente. Entendeu? Tipo, o cara foi pra cima de você, te dá um soco, você desviou, deu um soco nele. Cessou a agressão, acabou. Você não precisa dar aquele soco e mais 10 socos. Aí já não se justifica. Sim. Aí você sai de uma legítima defesa para estar agredindo a pessoa. Sim. Entra no excesso, que seja. Né? Mas às vezes pode ser que a única defesa que você tem é dar um soco no cara. Sim. O cara deu em você saiu, botou nele, ele foi, tomou um knockdown, um nocautezinho ali, acabou a briga, pronto, encerrou. Isso não transforma você no agressor. Porque foi o único meio necessário para você se defender. Sim. Nem sempre você tem oportunidade só de agarrar, dominar, que nem nos filmes, né? Que nem eu digo pro pessoal, não vai funcionar que nem da internet, não, hein? Não funciona igual, hein? Você fala muito isso. O cara se mexe. Traz pra verdade, né? O cara se mexe. Só que nem aquelas defesas de faca. Americano aqui, tudo legal. Mas na hora, se você não souber americano e depois ir pra kimura e depois pegar com as duas mãos e depois puxa pra um lado e puxa pro outro, se você não souber as variações, quando botar na vida real, quando a coisa for dinâmica, eu falei, ih, caramba, cadê a minha americana? Bom, mas eu só sei ela, não funcionou. E agora? Aí é que vem as variações. Sim. Aí que vem a experiência de quem viveu na pista, que já viu o que deu certo, o que não deu certo, o que deu certo de vez em quando, eventualmente deu certo. Aí você começa a ter, como diz o americano, tenha sempre o plano B, porque o plano A eventualmente não vai funcionar. Então tenha sempre o plano B, entendeu? É aquele bote que você deu no braço, mas não pegou, e aí já foi para omoplata, e já teve que sair no triângulo, entendeu? Sim. E se você sabe um estágio só, tu fica no meio do caminho. É verdade. E tem, assim, o último estágio, que eu acho que você falou também, eu lembro, assim, outra coisa que ficou marcada, assim, irmão, se você vê que o cara vai atirar,
vai pra dentro, porque assim, é a última, né? Assim, é a nossa última chance. Você tá lutando pela vida, não tem que jeito. pode o tiro não pegar, né? Num lugar fatal. Enfim, e você ainda tem uma chance de sobrevivência. Caso, o cara chega e vou te matar. Por que motivo? Não sei. O cara já disse que vai me matar, o que eu vou fazer? Aí é o terceiro estágio. Sim. Que o americano fala. Tente fugir, se esconder, Sim. por último, lutar. Se eu estou lutando pela minha vida, eu não tenho o que fazer. Eu não vou entregar minha vida para ele. Não vai levar fácil. Não deve levar fácil. Não vai. Vai ser briga ruim, não tem conversa. Então, se tu estiver numa situação dessa, é que nem faca. O cara pode até me cortar no meio da luta. Ele só não pode furar meu pescoço, não pode furar minha barriga. Isso é que eu quero evitar. Agora, eu achar que eu vou entrar numa briga, o cara com a faca na mão e eu na mão, e eu não vou me cortar, eu não vou sangrar? Vou. Mas só não posso eu morrer. Só não posso deixar ele me matar. Excelente, mestre. Daniel também, porra, obrigado, cara, por vocês estarem aqui. Infelizmente acabou nosso tempo aqui, até porque o Neyman tá chegando aí. Neyman, manda um abração pra ele. Pô, irmãozão. Cruzar, ele deve estar aqui, deve estar mandando mensagem aqui irmãozão, agora, tentando entrar Neyman, e grande fera, grande lutador. Mas enfim, irmão, porra, como eu falei no início, uma honra receber vocês aqui. Vamos ver se a gente faz outro, agradece, e até outras coisas, né? Vamos ver se a gente consegue conectar aí. Acho que claro. Esse assunto é sempre muito interessante. Acho que você tem um conhecimento aí de vivência altíssimo. O Daniel tá vindo aí como um cara que tá de uma nova geração, né? Também, porra, muito talentoso no que faz, e tenho certeza que vai levar esse legado da família, né? Representando aí de maneira muito nobre. Valeu, vocês dois aí pela presença. Eu que agradeço aí o convite, porra. Obrigado. E tamo junto, e galera, tamo junto. O que eu falei aqui é só minha opinião. Não quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado, nem que eu concordo ou que eu discordo. É só a minha opinião. Importante é que foi opinião sincera. É né, isso cara? aí. Que de novo, a gente está numa conversa, né? Que seja, você viu, não tem roteiro, a gente vai indo, vai flutuando pelas conversas. Um bate-papo saudável e isso é uma outra mensagem que tem que ficar. Sim. As pessoas têm que respeitar a opinião dos outros e respeitar as pessoas. E obrigado pelo bate-papo aí. Obrigado a vocês. Valeu. Fechou.